Olá, alunos, tudo bem? Em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, vida que segue. Contabilidade de custos, professor Wagner Vanderbroek. Bom, nós vamos ver então, nesse vídeo, produção por ordem e produção contínua. Vamos ver alguns conceitos. Bom, a ordem de produção é um processo de custeio por ordem quando você faz encomenda específica para clientes específicos. Então, normalmente, essas empresas adotam o sistema de custeamento por ordem de produção. Então, por exemplo, escritórios de planejamento, auditoria, consultoria, engenharia, em que eles vão atender um caso específico e não um produto padronizado. Então, a produção contínua, diferente, ela é uma produção em massa. Então, normalmente se produz um único tipo de bem, por exemplo, um automóvel, né? Refrigerantes, medicamentos, leite. Então, basicamente, todos aqueles produtos que a gente vê no supermercado, eles são produtos padronizados. E esse tipo de produto, então, ele cabe na produção contínua. Tá? Então, o produto final, ele é idêntico, quase sempre idêntico. Tem alguns casos que tem pequenas alterações. Bom, na ordem de produção, então, os custos eles são acumulados por serviço ou por lote. E quando você agrupa esses custos, ele propicia você determinar o preço de venda. Então, nesse caso, quando você faz um contrato de execução, você já define qual é o lucro que você quer. E, por exemplo, no caso de construção civil, prédios, quando você vai fazer uma ordem de produção para um determinado prédio, você já estima qual é o valor de perda, adiciona a ele os impostos e o lucro desejado. E aí você define qual é o preço que você vai cobrar por aquele tipo de produto, que é a construção de um prédio, por exemplo. Na produção contínua, então, diferente, elas são acumuladas nas fases de produção. Então, em cada fase de produção, quando você soma todas essas fases, você consegue então definir qual é o custo unitário de produto. Então, basicamente é o custo de um período dividido então pela quantidade produzida. Quando você termina esse produto, então você transfere naquela fase, então você transfere para a fase seguinte. Um exemplo aí de ordem de produção. Então nós temos aí, por exemplo, a companhia de móveis FAR, que vai produzir sob encomenda para o cliente Visão Atacadista. A empresa, então, Visão Atacadista, solicitou a produção de 1.000 cadeiras específico de desenho próprio, talvez cor próprio, né? Imagine que a Visão Atacadista tem uma logo vermelha, e aí ele quer que as cadeiras sejam feitas vermelha para ter uma relação com a empresa. Bom, então nessa ordem de produção aqui, de material direto foi 12.200. Então o que seria material direto? Por exemplo, matéria-prima, material secundário. Tem também o CIF. O que é o CIF? É o custo indireto de fabricação. Nesse custo indireto de fabricação entra depreciação, manutenção, mão de obra indireta, supervisão, materiais gerais que não são considerados como material direto e mão de obra direta R$6.000. Então a soma de todos esses custos aí deu R$23.210, que dividido por 1.000 deu R$23,21. Esse valor não é o preço de venda, ele é o valor de custo. Então tem que ser adicionado a esse valor de custo o lucro esperado e os impostos. E obviamente despesas administrativas, ele compõe o preço de venda. Então volto a dizer, despesa administrativa, ele compõe o preço de venda do produto, porém ele vai direto para a DRE, e ele não compõe o custo do produto. Diferente, tá? Então, repetindo, despesa administrativa compõe o preço, mas não compõe o custo, ou seja, não vai para o estoque. Um exemplo aí de produção contínua. Então, você imagina o seguinte, você inicia a produção, nesses fatores produtivos, você tem o segundo processo, o terceiro processo e o quarto processo. O encadeamento desses processos vão gerar, então, o produto final. Esse produto final vai para o ativo na forma de investimento. Bom, aí nós temos, então, o preço. Nesse caso aí, o preço está entrando, então, o custo, despesa, perda, permanente não depreciável, e também você vai incorporar esse valor, o lucro e os impostos, tá? Então, se você olhar na parte de cima, então, o custo
ele vai para o estoque, então o custo de produção vai para o estoque de produto acabado e só vai para resultado se você vender esse produto. Se não vender, ele continua no ativo como investimento. Já a despesa, que é contador, pessoal administrativo, pessoal de vendas, todos esses gastos vão diretamente para o resultado. E perda anormal, né? A gente vai falar sobre perda normal e anormal, mas a anormal ela vai direto para o resultado. A normal não, ela compõe o custo do produto. E tem o permanente não depreciável que interfere então no patrimônio. Bom, aqui nós temos um esquema básico de custos. Como é que chega esse custo, vai parar na DRE. Então o custo basicamente ele é separado em indireto e direto. Bom, o direto, a gente sabe como matéria-prima, por exemplo, né, ele vai direto ao produto, então não tenho dúvida de alocar. Então, por exemplo, o motor de geladeira vai para a geladeira, o queimador do fogão vai no fogão, então não há dúvida. Agora, os indiretos, como manutenção, depreciação, pessoal de supervisão, eu tenho que criar um critério de rateio. Esse critério a gente vai discutir, mas ele pode ser volume produzido, pode ser o custo variável, pode ser horas trabalhadas, então não importa qual seja o rateio, desde que você consiga transferir 100% dos indiretos ao produto. Então, somando os diretos que vai ao produto mais os indiretos rateados, você tem o produto que vai para estoque. Ok, aqui é investimento. E aí do estoque ele vai para a CPV, que é custo do produto vendido, quando você vende o produto. Então ele só vai virar custo, apesar da terminologia custo, ele é uma despesa, para o DRE. Bom, algumas características então da produção contínua, produção por ordem e produção por encomenda. Nós não vamos falar de tudo, eu recomendo que vocês parem o vídeo, leem cada um deles, né, se atentem para os detalhes, estudem esses detalhes, mas vamos falar dos principais. Por exemplo, na produção contínua tem uma grande quantidade de compradores. Na produção por ordem tem uma pequena quantidade de compradores. Muitas vezes é um comprador só para um determinado produto. Então você vai fazer um mobiliário de um escritório de advocacia. Então a empresa que vai produzir esses móveis vai fazer alguma coisa sob encomenda, na cor e tal, para um único comprador. Aqui você vai produzir iogurte. Iogurte você não vai produzir para um único comprador, você vai fazer em grandes lotes padronizados, né? Então aqui em relação às vendas, então a procura do cliente e oferta do fabricante. Na produção por ordem também procura do cliente e oferta do fabricante. E aqui encomenda é procura do cliente. Bom, o que mais aqui nós temos de interessante aqui, ó? Por exemplo, desenvolvimento aqui do produto, a especificação do fabricante na produção contínua, também na produção por ordem, e aqui encomenda é especificação do cliente. A produção por ordem e encomenda, ela se mistura um pouco, né? Bom, então qual é o prazo de produção? Geralmente mensal. Então o que você faz aqui? Você pega todos os gastos do mês e diz o seguinte, ó, estou fabricando manteiga. A minha manteiga, eu pego todos os custos do mês e divido pela produção e acho o custo. No caso da produção por ordem, eu considero os custos variáveis aqui, que é o que compõe o material, né? E na encomenda, geralmente, é longo, tá? Bom, nesse caso aqui, eu custei por processo, então, o custo unitário é médio do período, então se soma todos os gastos do período. Esse aqui é específico para um lote de produto e esse aqui é específico só sobre encomenda. Tá certo? Eu sempre observo as demais informações que estão contidas aqui nesse material. Bom, exemplo aqui de custeamento aqui, ó, custeamento por ordem. Então, na engenharia e construção civil, por exemplo, a produção de um navio, né, indústria naval, algumas coisas aqui, móveis especiais, molas, parafusos que são especiais, então ele é custeamento por ordem, tá? Por processo, ou produção contínua, ou produto padronizado, são as indústrias automobilísticas, eletrodoméstico, açúcar, cimento, cadernos aqui, lácteos. Então, basicamente, os produtos que estão na prateleira do supermercado são produtos padronizados. Você não define o que você quer. Por exemplo, na indústria automobilística, você pode dizer o seguinte, mas tem um carro lá que tem motor 1000 e outro 1.6 vermelho e tal. Ele é um produto padronizado? É, com características próprias, porém não perde a característica básica que é de ser padronizado. Então, na apuração por ordem e serviço, então nós possui as mesmas características de apuração por ordem, leia os demais. Apuração por processo, o sistema utilizado por empresas cujo produto tem que passar por vários setores, independente de produção, leia os demais. E estaremos dando informação, então, nos próximos vídeos. Obrigado.